Olá pessoal, como vai esse sorriso? Fernando Ferraz, do CV Dentos Cast e Sorriso Cast, recebendo Paulo Cano aqui, obrigado. Opa, eu que agradeço. Muito bom esse encontro. E eu queria começar com a história Paulo Cano, CV Dentos. Como que isso deu um match? Como que isso firmou essa história? Então, na verdade, eu trabalho com estética, né? Estética você tem que fazer contorno gengival. Certo. Porque isso também tem a ver com anatomia. Se você tem um dente que pode estar bem perfeito, assim, em termos de semelhança. Então, os dois estão, assim, iguais. Só que a gengiva está mais baixa e a outra está mais alta. O que acontece? A anatomia fica errada. Sim. Quer dizer, então, como eu tenho, assim, um trabalho e livro sobre anatomia, né? Então, eu comecei a perceber que, peraí, nós não podemos falar em morfologia sem incluir gengiva, né? Você pode ter um dente semelhante, individual, fora da gengiva e estar perfeito. Mas ao colocar na gengiva com o contorno errado, acabou o negócio. E acaba a estética também. Então, a estética tinha um probleminha. Eu, desde a minha graduação, faço cirurgias. Tá? Cirurgias periodontais. E aí, eu tinha essa facilidade em fazer cirurgias, né? Acontece que fazer cirurgia de aumento de coroa clínica era terrível, porque nós tínhamos somente micro cinzéis que rasgavam a gengiva e não dava certo. Então, vamos dizer assim, um contorno da gengiva a gente faz com um bisturi normal, tranquilo, mas como remover o osso? Né? Como fazer com que também tenha um espaço biológico? E também naquela época não tinha nenhuma ideia de como enxergar o espaço biológico. Então o que eu fazia? Eu fazia o contorno primeiro, depois eu media 3 milímetros, né? E aí eu pegava o cinzel e achava, né, que cortava o osso, porque o cinzel ele pode raspar o osso em algumas partes e parte ficar com parte remanescente do osso lá. E aquilo me incomodava demais, né? E feria o paciente. Então no final não ficava bom. Aquilo não era próprio nem para mim, nem para ninguém que fosse fazer estética. E daí veio a CV Dentos, né? Só que quando veio a CV Dentos, eu achei bacana, mas eu não sabia se aquilo danificava o dente. Eu fui fazer uns testes, falei, nossa, esse negócio aqui, se eu fizer de um jeito, não danifica o dente. Mas será que você não teria outras, entre aspas, granulações, né? Ou capacidade de corte? Eles falaram, não, posso diminuir, posso fazer isso. Então, o laser entra mais profundo, ou entra mais raso. Eles fizeram uma infinidade para mim, infinidade no bom sentido da palavra, alguns exemplos. E aí eu falei, essa aqui ficou bacana. E a partir disso, eu comecei a fazer mais testes, mas a gente não tinha segurança, porque não é só você remover o osso, você tem que ver as implicações biológicas a partir disso. Então eu comecei a estudar as implicações e então encontrei muitas implicações, tá? Aí daí me surgiu o quê? A tecnologia. A tecnologia me permitiu ter a visualização do nível ósseo, junto com a face, né? Junto com o dente, que é a gengiva. Me facilitou assim, drasticamente, porque aí eu podia pensar agora em diagnóstico e, mais do que isso, planejamento. Então mudou totalmente o cenário. Né? Essa técnica flapless, até fiz uma pergunta antes da gente começar, ela pode ser usada em osso espesso, em osso fino? Consegue me ajudar nisso? O que na verdade eu descobri, tá? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com tomografias computadorizadas volumétricas, né? Porque tem a linear ou cone beam, percebi que o osso não tem um formato único. Aliás, o osso ele tem uma estrutura que nós podemos dividir ou categorizar, só para simplificar, em 4 categorias. Quando se fala em osso vestibular, que é para aumento de coroa clínica, que é para estética. Só que essa categorização não existe.
Mas eu vou categorizar agora. Tá, em 4. Do central até o lateral, quer dizer, de lateral a lateral, Aham. o osso é laminar. Aí você vai Certo. buscar, na literatura, todos os ossos são laminar. Mas não é assim na realidade. O canino é laminar no começo, mas ele é bastante Volumoso. espesso Aham. e tem um volume imenso. Sim. Daí o canino é resistente, ele é forte. Porque ele tem um volume ósseo a partir do momento que ele passa da zona laminar para uma parte do corpo da raiz. Só que isso não estava descrito. Aí o que acontece? A gente pensa que tudo é laminar. Chega no premolar, só é aquele osso espesso. E é natural, real, e vamos dizer assim, todas as pessoas que não fizeram ortodontia, todas as pessoas têm esse osso normal, real, verdadeiro. Ok. Então, se não houve nenhuma intervenção ortodôntica, tá? Ela vai estar espessa. Se houve Intervenção ortodontia, ortodôntica. ele vai expandir, migrando por essa zona óssea grossa. Por isso que nós temos capacidade de migração de ortodontia. Uhum. É por causa dessa zona gigantesca, que é plana, que é mais ou menos plana, tem um formato mais horizontal na área da raiz cervical do dente, e se avoluma a parte da raiz, depois fica fino. Na zona mais, vamos dizer assim, alveolar radical, a radicular da ponta radicular, Aham. ela é fininha. Por isso que quando faz ortodontia, às vezes ultrapassa essa zona aí e fica com a ponta da raiz aparente fora do alvéolo, Entendi. porque ela é fininha. Modifica. Então, muita gente pensa que os ossos são espessos e eles são errados, que eles são patogênicos, que eles são estruturalmente errados. Então, quando eu fazia cirurgias, abria um retalho posterior, aí eu via esse osso espesso, sem ser osteostose. Aham. E não é osso espesso, é osso normal. Normal. Tá? E aí, o que é que nós fazíamos? Pegávamos uma broca, Aham. desgastávamos, né? Porque por fora a gengiva compensava aquela zona, vamos dizer assim, De menos volume. de menos volume, Certo. dando uma maior espessura de gengiva, compensando tudo, e por fora era plana. Aham. Quando a gente abria, a gente pensava que era exostose. Abríamos, aí fazia o que com essa zona medular? Desgastava uma cortical todinha, expunhamos a medular, e a medular nunca é um outro tecido, então nunca pode tocar no periósteo. Só que o periósteo contacta com a medular, ele é mais rápido, ele faz a migração, faz os plugs que nós conhecemos no pós-cirurgia de implante, inclusive quando nós abrimos, desgastamos uma tábua vestibular ou a cortical, e aí o que acontece? Poxa, tem plugs lá, numa segunda reabertura você não consegue reabrir, Sim. por causa dos plugs de periósteo. Ah. Como isso acontece sempre, as pessoas estão preocupadas no osso espesso. Não, ela é normal. Por exemplo, um outro exemplo de osso espesso, agora diferente, não anatômico, no sentido de ser uma anatomia mais normal. É quando o lateral está mais para dentro. Peraí, quando o lateral está mais para dentro, não quer dizer osso grosso. Quando ele não acompanhar, quando ele acompanhar a profundidade, forma aquela bolsa. Não uma saboneteira, como é uma falta ou uma remoção ou uma extração dental, e aí perde volume, aí faz uma saboneteira. Certo. Bom, mas se ele, por exemplo, faz uma ortodontia mais palatina, ou naturalmente ficou na palatina e ficou aquela lâmina óssea grossa vestibular, essa também é natural, porém é plana, né? Agora, tem o osso fino, né? Que ele é o acompanhamento vamos dizer, do rebordo, vamos dizer assim, da superficial vestibular, né? E a gente sabe que Do processo, do processo ali. vestibular. É importante eu sempre frisar que a CV Dentos é uma indústria nacional, tem 25 anos, e essa tecnologia ela veio da NASA pelo professor e trouxe expandindo os nossos horizontes, cirurgicamente, prevenção, enfim, usamos para várias habilidades ali. Quando a gente fala de diamante, esse corte, ele é bacana porque também não corta o tecido mole. Acho que também é uma grande sacada. No dia a dia... Fantástico, Tanto que, por exemplo, na técnica flapless,
é diferente da preocupação quando você faz uma incisão dividida do conjuntivo. Então, nós temos a técnica para fazer o que mesmo? Um retalho aberto, mas temos o retalho aberto dividido. Aí você se preocupa com gengiva fina e gengiva grossa, na técnica Flapless. Por esse motivo que você falou, dessa propriedade, ele não destruir ou os não... tecidos moles. Tecidos moles, você só tem que se preocupar de forma diferente. Na técnica Flapless, não importa se ele é fino ou grosso. Gengiva. Certo. Aí você se preocupa se ele é flexível ou se ele é rígido. Ele pode ser grosso e ser rígido, aí ele vai tirar uma parte, por causa da vibração imensa e da força de introdução do instrumento e descolamento. Agora, se ele for bastante flexível, ele pode ser grosso e nunca vai destruir nada. Agora, se ele for fino, flexível, ele vai entrar sem rasgar nada, a gengiva vai se proteger, ele vai ser elástico mesmo. Então, na técnica Flapless, a gente não se preocupa por ser fino ou grosso, mas nós nos preocupamos por ser flexível ou rígido. Tá? E muita gente não sabe que existem gengivas rígidas. É verdade. Tu não pensa que gengiva é flexível, sim, não é? Sim, existe a rígida. No teu dia a dia, professor, um pouco da tua rotina, eu posso entrar nesse tema? Sim. Entender assim, porque a gente sabe que eu entrevisto muita gente aqui, hoje mesmo a gente falou do poder do hábito com professores, e a gente ter microcompromissos, enfim, isso faz a diferença, fez na tua carreira, o que você acha assim, você fala assim, Fernando, se eu soubesse disso antes, assim, ia facilitar, até uma dica para quem tá na especialização, uma sacada assim de rotina clínica, assim. Puxa, te peguei no pulo. Algo que... Sabe por quê? Porque é uma coisa interessante. Eu sempre fiz esse questionamento, né? A gente sempre faz, né, essa reflexão da vida. Só que nesse momento parece que desapareceu. Sumiu um pouquinho. Mas a gente sempre faz essa reflexão, sabe? Por quê? Porque a gente chega no momento de conhecimento, né? E a gente percebe que, poxa, nós seguimos caminhos diferentes, mas podíamos ter seguido outros caminhos, né? Agora, por que nós seguimos aqueles caminhos que talvez não, no final daquele caminho, não encontrássemos um resultado tão adequado? Eu diria assim, numa das reflexões minhas, né? É porque eu estou me comparando, a primeira coisa, né? Pensei, peraí, será que eu não cheguei lá? É que eu estou comparando com outras pessoas. Peraí, eu acho que eu pensei assim, eu tive um resultado X. Mas se eu não comparar com ninguém, tá ótimo. Tá excelente. Agora, se eu comparar, poxa, eu acho que eu tinha que ter mudado algumas coisas, né? Mas na ocasião, lá no começo da minha carreira, preparado ou não, induzido ou de repente alguém ou influenciado, né, por pessoas ou por filosofia, né? Porque eu sempre fui, através do meu pai sempre disse assim, ó, você tem uma coisa que tem que ser feita sempre. Você não pode fugir de duas coisas. Estude sociologia e filosofia. Não existe civilização sem as duas coisas. Então, ó, você tem que estudar. Então, desde os meus 16 anos, eu sempre peguei um livro de filosofia e de sociologia. E na biblioteca, nos meus poucos tempos, né, eu sempre tive pouco tempo na minha vida. Uma rotina sempre de muito trabalho, muita dedicação nos estudos. Então, eu nunca tive muito tempo. Mas sempre parava o ônibus lá na Penha. E ia na biblioteca da Penha. E as pessoas até me conheciam, entra direto. Entrava no corredor, tá? E escolhia lá um livro qualquer de sociologia ou de filosofia. Então, essas duas coisas fizeram diferença para mim. Ótimo. Então, eu não posso dizer que eu não tive más influência. É lógico que filosofia vamos dizer assim, é um pensamento, né, que pode ser da ocasião ou pode ser fora da ocasião, fora da época, e assim transcender épocas, né? Existem filosofias que transcendem épocas. Ou ela é assim, pontual, mas que sempre, pelo fato da vida ser cíclica, ela
Você vai reler, você vai encontrar Sim. aquele ponto que a pessoa falou, que seja lá antes de Cristo, depois de Cristo, que seja na época feudal, você vai dizer, nossa, como é que essa pessoa conseguiu ter essa lógica, esse pensamento, e que só agora eu percebi. A gente sempre vai ter, sabe o quê? Na nossa reflexão, dizendo assim, poderia ter seguido esse caminho, poderia ter seguido aquele caminho. Mas eu diria assim, ó, eu sempre fiz uma coisa na minha vida. Eu nunca gostei de perder tempo. Então eu posso dizer, pode ser que eu tenha seguido caminhos errados, ou caminhos não tão corretos do ponto de vista de comparação, tá? Porque droga, essas coisas assim, Sim. nunca entrei nesse caminho, né? Mas eu diria assim, que o que eu nunca fiz, tá? É eu chegar e falar assim, eu perdi tempo na minha vida, sabe? E uma outra coisa assim, e por esse motivo eu diria assim, eu sempre fui um sonhador, tá? Mas um grande sonhador. Sonhar grande é importante. Sempre sonhei grande. E aí acontece que eu consegui todas as coisas, das coisas grandes que eu sonhei. Aí quando eu sempre cumpri, porque sempre cumpri, significa que eu, num determinado patamar, já tinha feito todos os meus sonhos, já tinha realizado todos eles. Aí eu comecei a ter outros sonhos. Algumas eu não consegui concluir, mas na verdade, à medida que a gente vai seguindo o caminho, vai crescendo, os sonhos vão crescendo. Sim. Então eu diria assim, eu tô satisfeito com a vida que eu levei. O tempo é o grande eu não ativo, tenho né? arrependimento. Sim. É lógico, comparativamente outras pessoas, lógico que outras pessoas tiveram sucesso, êxitos em outros patamares. Uhum. Mas também eu tive, assim, tempo para eu viver, de eu... Família, assim, entrando nesse... viagens. Sim, filhos. Aproveitar a vida. Eu, Ótimo. na verdade, eu sempre fiz Uhum. Eu dou um curso, por exemplo, as pessoas falam assim, o que você quer fazer? Vamos num jantar, num restaurante aí Tá. top de linha? Eu Uhum. falo, não, eu quero num barzinho. Eu gosto de comida de bar à noite. Olha pra só. conversar. Que legal. Eu quero conversar. isso. Eu Uhum. quero sentar na mesa. Eu sei, comer comida gostosa, uma Sim. culinária também, Bom. mas nada melhor do que comer aquele negocinho Sim, que você divide. petisquinho, sim. Que o cara fez na hora. Eu não sei se Olha fez na só. chapa ou não. Aí comer aquele petisquinho numa Que conversa gostoso. informal. Uhum. Não tem preço. Então, pra mim, Legal. assim, eu vejo assim, eu dou um curso pesado. Às vezes eu sofro antes, sofro durante. Aí se alguém me convida pra um barzinho, já... Relaxa, é um não, bom eu momento. fui o maior preço que já tá pago o Que preço. legal. Já tenho a minha qualidade de vida lá, Sim, ali. um momento que pagou tudo. Né? Gostoso. Então eu não perdi tempo. Eu não tô lá Ótimo. no barzinho, às vezes tomando cerveja ou não, Sim. tomando uma água ou não. Eu estou aproveitando a vida. Network ali, né? Importante Mesmo também. que nem sem network, é um Um relaxamento. relaxamento, não pensar em nada e uma diversão. Pra mim, já Isso é válido, né? Nossa, pra mim valeu muito. Mas também não vejo como perda de tempo. Uhum. Porque Maravilha. eu acho que Deu pra. ele ligou pra mim o que é uma coisa que eu preciso, que é relaxamento, é ter o prazer de estar lá, prazer de conversar, de ter ido, de ter sido convidado, né? De ter a oportunidade de estar lá e além disso agradecer a Deus porque é uma oportunidade, né? Sim. Pode ser que você sofreu um pouquinho antes, pode ser que nós tivemos aquela dificuldade toda, às vezes, vamos dizer assim, podia ter sido melhor, mas vamos dizer assim, eu fui premiado, né? Que bom. Eu penso que isso tem um valor imenso, né? Muito bom te ouvir. Finalizando aqui, um cara que eu sempre quis entrevistar. Eu tô 3 anos já em podcast, não te entrevistei, então eu tô muito feliz hoje. Opa, eu agradeço aí. No CIOSP Obrigado, 2026. E quero te agradecer, professor. Muito bom te ouvir. E sabendo que não só assunto odontológico a gente se forma, sociologia, né? Como é importante sair também da odonto, trazer essas questões. Normalmente eu não falo sobre isso, mas é que é um preparo. Meu pai falava para mim assim, o mínimo que eu posso onde eu posso te ajudar é te colocar esse input na sua cabeça, mas você tem que fazer isso. Ele falava para mim. Então, vamos dizer assim, de tudo que eu ganhei dele,
essas duas coisas valeram muito. Né? Maravilha. Obrigado, obrigado pelo convite, Valeu. pela oportunidade aí. Imagina. Opa, Até prazer. o próximo CV Dentes. Opa. Valeu. Obrigado.